Olá! Quando um vírus ou uma bactéria ataca o organismo humano, produz uma infecção causando uma doença. As vacinas protegem a nossa saúde porque produzem os agentes de defesa contra esses micro-organismos, chamados anticorpos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 2 milhões e 3 milhões de vidas são salvas a cada ano no mundo graças à imunização. E este é o tema do programa Em Discussão de hoje com a nossa convidada, a enfermeira Damares Gomes Maranhão, especialista em saúde pública. Muito obrigado pela presença nesse programa Em Discussão aqui na TV Alesp, Damares. Eu que agradeço o convite. Vamos começar na história. Como é que surgem as vacinas, Damares? Onde é que a gente vai buscar isso no tempo? Então, a vacina, como a gente conhece hoje, assim, começou com Jenner na Inglaterra, observando que as mulheres que ordenhavam as vacas, elas tinham lesões de varíola mais pequenas e não tinham a doença mais grave. A partir disso, ele faz uma pesquisa e vacina um primeiro menino de 8 anos e ele tenta apresentar isso num congresso médico, não é aceito. E aí ele faz uma publicação, uma autopublicação, mas que tem depois um impacto muito grande no conhecimento médico e na produção médica. E, na realidade, a vacina de varíola ela já existia de uma outra forma. Existe um autor, o Dr. Guido Carlos Levi, que escreveu um livro que está online, as pessoas podem ler, que chama Recusa de Vacinas, Causas e Consequências, publicado em 2013, onde ele relata toda essa história. E ele afirma que, na realidade, desde os anos 1000, nos anos 1000, já havia uma coisa que algumas monjas, algumas pessoas faziam, que chamava varioliação, que na realidade havia até junto disso um ritual. Se era menino, era feito numa narina, se era menina, era feito em outra. Mas que algumas monjas, por exemplo, na China, que sopravam, pegava a casca da varíola, fazia um macerado e soprava no nariz da menina ou soprava no nariz do menino. Claro que isso, como ela inoculava sem uma purificação, sem uma quantificação, protegia, mas podia ter uma reação bastante adversa ou até causar problemas, mas era menor o problema que essas crianças tinham do que aquelas que não eram vacinadas dessa forma. Então, a inoculação de vírus causadores da doença no organismo humano, ela começa muito antes de Jenner, só que sem a técnica, sem a pesquisa que Jenner fez. Jenner é um médico inglês? Inglês. J-E-N-N-E-R, é o sobrenome, não é isso? E no século XVIII? Em 1700, século XVIII. Século XVIII. 1700, Mas esse relato... 1796. Esse seu relato é nos anos 1000, muito tempo já tempo tinha antes. essa prática que chamava varioliação. E que eu sou uma estudiosa da saúde também no campo da antropologia. E a gente vai ver que muitas práticas de saúde atuais, elas têm um pé lá no passado misturado o que depois foi refinado pela ciência com alguma coisa relativa aos rituais místicos, mas que tinham um valor, que depois a ciência percebeu. E essa prática que começa na Índia, ela vai se espalhando pelo Cáucaso, pela Turquia, pela China, por alguns países asiáticos, e aí depois ela é levada para a Inglaterra por uma senhora. E aí, depois disso que Jenner realiza a sua experiência. E a palavra vacina, o termo vacina, a origem é vaca. É vaca. É por conta da varíola, era a doença que é uma doença se manifestava nas vacas. E a partir daí que Jenner começou a pesquisar. Tem a ver com a convivência do homem com animais mais próximos, A domesticação de animais, por exemplo, da vaca, que fez a varíola depois chegar no humano, Se você for lá atrás, tem aí uma mudança nas relações do homem com os animais, que ele domestica, E aí ele fica suscetível. E é claro, os vírus e a bactéria, eu sempre falo para meus alunos, eles querem viver como a gente. Então eles vão encontrar estratégias de sobrevivência, E o brasileiro aparece onde nessa história
da pesquisa da vacina, do Na trabalho realidade, com a vacina, isso chega quando aqui? a questão do Brasil, ele vem com a questão da febre amarela, né? No Rio de Janeiro, com a peste bubônica no Rio de Janeiro, com a questão sempre tem comércio envolvido, né? Os navios já não queriam aportar no Rio de Janeiro por conta dos problemas relativos ao adoecimento. Então, o Brasil vem com Oswaldo Cruz, depois com as campanhas de vacinação, lá no primeiro século, nos primeiros anos de 1900, né? Então, vem trazer. Na realidade, depois de Jenner, nós temos Pasteur, né? Com a descoberta da vacina da antirrábica, né? E depois, o Brasil, na realidade, ele vai chegar imunização mais de massa depois de 1923, 1950, que vai já no vacinar. século XX mesmo. Mas antes disso, a população já resistia às vacinas, que é o tema de hoje, né? Por conta do quê? Primeiro, é uma coisa que se inocula e que era desconhecida, então há um medo, né? E depois tinha muito as questões religiosas de outros países mesmo, sobre o que era, inclusive questões religiosas do tipo, se Deus está mandando, como que o homem vai interferir nisso, né? Como se Deus pudesse, ele pode, para quem acredita, Deus protege, mas ele também dá inteligência, vamos dizer, ao homem para também se proteger, né? Uhum. Agora, a gente fica se perguntando, porque é fascinante esse trabalho de pesquisa, dos cientistas, de análise, descoberta e estudo, até chegar à aprovação. Como é que funciona esse trabalho? As pessoas, às vezes, ficam na dúvida, será que funciona, será que não funciona? Como é que isso já foi testado, não foi? Como é que é todo esse trabalho? Na realidade, quando eu aceitei o convite, né, eu disse que eu tenho um acúmulo de conhecimento aí na aplicabilidade das vacinas, na relação com os usuários, né, com a população, particularmente crianças que frequentam creche. Mas, sem dúvida, todo o processo, isso está super documentado, citado nesse livro que eu falei, do presidente, acho que da Sociedade de Imunização, o Dr. Guido, ele faz um resumo muito bem feito disso. Quais são os processos que são feitos numa pesquisa? Uma pesquisa, ela demora muito tempo para ser produzida e passa por vários processos de experiência. Primeiro em animais, depois em voluntários, só depois, bem depois, em voluntários numa população menor, para depois ampliar. E algumas vacinas produzidas em alguns países, em alguns laboratórios, elas já foram descartadas, porque não passaram pelo teste. Não passaram assim, elas foram, no processo de pesquisa, elas foram aparecendo falhas, né, que elas podiam dar alguns problemas. Agora, como se diz, qualquer ato médico, qualquer pesquisa envolvendo saúde humana, e qualquer intervenção de saúde, ela sempre tem riscos e benefícios. Né? Nós não estamos trabalhando nós trabalhamos com matemática no processo de pesquisa, mas o processo de saúde humana, ele é também dependente de cada organismo. Há uma diversidade. Então, nesse processo, você sempre que faz uma escolha de um procedimento, de um ato, de tomar um medicamento, tomar um analgésico, tomar uma vacina, a gente vai usar aqueles que passaram por testes e que mostram os riscos e os benefícios, e que mostram as contraindicações. Então, a gente sabe que algumas populações, em determinada época, é melhor adiar a vacina. Por exemplo, uma pessoa que está fazendo um tratamento de imunossupressão, então aí o médico indicaria ou não essa não vacinação. Mas toda vacina que é comercializada no Brasil, ela passa por todo o processo de pesquisa, inclusive a Fiocruz no Brasil tem esse papel importante de... Nós temos, Damares,
o Programa Nacional de Imunização, temos um calendário específico na saúde pública. Qual que é o grau de reconhecimento desse nosso Programa Nacional de Imunização? Não, o Programa mundo afora, como é que o mundo ele é muito nos bom, enxerga né? nisso? Ele é muito bem visto. E eu acho que a gente é muito bom as enfermeiras, minhas colegas, né? E a equipe de enfermagem, de vacinar, de conseguir vacinar toda a população brasileira. Você imagina numa campanha nacional, pegar o Ribeirinho, lá de Manaus, né? Até os grandes centros. O Rio Grande do Sul, os grandes centros. Então, nós temos uma capacidade, porque vacina é bastante complexo. Tem a produção, depois tem o transporte numa determinada temperatura, né, numa determinada condição que a gente chama de cadeia de frio. Então, a cadeia de frio não é só dentro da geladeira, ela é o transporte que tem que ser mantido em determinados graus, numa campanha. Então, tem todo um sistema de termômetros, de manter aquilo. Algumas vacinas não podem ser congeladas, tem que ser mantido entre 4, tem uma complexidade importante. Então, nesse sentido, porque você é pós-graduada em saúde pública, você é especialista nesta área, mas a sua graduação é em enfermagem. Qual é o papel da enfermagem, por exemplo, nesse aspecto que você destacou? Por exemplo, o transporte em longas distâncias num país tropical, continental como o nosso. Ou mesmo privados que fazem vacina, ela é responsável por toda a cadeia de frio, que a gente chama, né? De manter, de receber, de prever vacina, de receber, de estocar, de controlar, e além das técnicas de aplicação, que vão variar com a idade. Eu não posso vacinar uma criança menor de 2 anos, por exemplo, no deltoide, né? Ou, por exemplo, eu não posso vacinar uma criança que não anda bem ainda, né? Que a gente não tem a musculatura bem desenvolvida no glúteo, como adulto, né? Então, ela vai ser vacinada no vasto lateral, dependendo da vacina. Então, e alguns enfermeiros, alguns técnicos de enfermagem, auxiliares, eles são habilitados para fazer uma aplicação mais sofisticada. Por exemplo, a intradérmica, no caso do BCG intradérmico, que tem que pegar na pele, a pontinha na pele, a quantidade que tem que ser injetada. Então, se usa álcool para fazer desinfecção, ou não, asepsia ou não. Então, tem todo um treinamento aí, como registrar na caderneta, como orientar as reações, o que a mãe vai fazer em casa, o pai, né? Dia dos pais, aí os pais também. E como que quando a mãe deve, o pai, a avó, voltar na unidade básica de saúde para notificar alguma reação vacinal que possa ter tido e que é registrado num sistema de informação que vai para o Ministério da Saúde, passa pelos municípios, estados, Ministério da Saúde, para avaliar, inclusive, o impacto das possíveis reações adversas que sempre existem em qualquer droga. Esse papel tem sido bem cumprido, não em razão dos profissionais. Os profissionais estão aí. Quer dizer, o Brasil tem enfermeiros suficientes para o cumprimento desse papel nos diversos centros de imunização públicos, evidentemente, porque nas clínicas particulares a situação é diferente. Sim, eu não posso dizer com números, com dados, porque eu não estou na gestão agora né, do Estado, ou dos municípios, ou do governo federal, para saber dados recentes disso. Mas, na prática, né, quem executa isso e as campanhas de vacinação tem dado certo, nós somos reconhecidos no mundo pela nossa capacidade, né, o nosso programa de imunização ele é considerado um ótimo programa. Em 2017, houve algumas mudanças. Em 2016, tem um novo documento onde diz o que foi acrescentado no calendário de 2014 para cá, algumas vacinas que tinham na rede privada e que nós não tínhamos na pública. Porque, por exemplo, eu tenho uma netinha de 1 ano e 1 mês. Eu dou todas as vacinas na privada? Não. Eu faço questão, minha filha, de usar a rede pública. A gente confia muito na rede pública. Eu confio mais na cadeia de frio da rede pública, né? Porque a gente sabe, não que a rede privada não tenha, mas é que isso chega primeiro na rede pública, né? Então, a gente dá na rede pública. Eventualmente, eu posso querer que minha neta tome uma vacina, por exemplo, a meningite que dá na rede pública, não inclui uma vacina que dá na rede particular.
Essa vacina posso ter dado a mais, de outro tipo de meningococo, né? Eu posso dar na rede privada, mas a gente acha, por exemplo, a de pneumonia. Na rede pública são 10 sorotipos, na rede privada são 13. Tem esse aspecto. A rede pública está atualizada. Quando você Está. fala em confiança, em Está confiar muito atualizada. na rede pública, tem as melhores drogas, as melhores substâncias, uma vez que a gente observa Não, a que... vacina, sem dúvida, é a mesma. O problema é que você tem custos e você trabalha com custo, benefício e risco o tempo todo. Embora, do tipo assim, vamos pensar queria falar aqui da vacina de varicela. Eu tive varicela, né? Tive uma varicela quando criança, no meu tempo não tinha vacina de varicela. A varicela, o vírus foi ficando mais virulento, talvez, pelas modificações próprias do meio, mas também pela alta convivência, eu acredito, de crianças em espaços coletivos que antes elas iam para a escola. Eu ia para a escola com 7 anos, né? Então a gente tinha sarampo, catapora nessa época com 7 anos, quando a gente ia para a escola. Quem era melhor nascido do ponto de vista econômico iria para a escola, pré-escola, mas eu não fui para a pré-escola. Então, você vai ter essas doenças quando você vai na convivência coletiva. Então, varicela não se tinha vacina. Uma amiga minha, colega de faculdade, trabalha na Prefeitura de São Paulo, no Sistema de Informação de Óbitos, Eneida Sanches Vico, fez uma tese orientada pelo doutor Rui Laurenti, onde ela comprovou, analisando todas as notificações de morte de crianças que não é que morreu na creche, mas que frequentavam as creches da cidade de São Paulo, públicas ou conveniadas, todas as crianças que morreram, ela era notificada pelo atestado de óbito e se comparou com os mesmos dados, as mesmas características do atestado de óbito de crianças que não frequentavam. Então, o estudo dela comprovou que a criança que frequentava espaço coletivo, ela tinha um maior risco de adoecer e morrer por catapora, entre outras doenças, catapora ou varicela, catapora é o nome popular. Isso fez com que ela fosse referência para o Ministério da Saúde, ela é uma das referências, o estudo dela, para incluir a vacina de varicela, primeiro para cobrir o que a gente chama de vacina de bloqueio, que é vacinar a partir de 1 caso, 2 casos numa creche, é acionado pelo sistema de vigilância, se a creche notifica esse sistema de saúde, que vai lá e que, se possível, ele deve vacinar as crianças que foram expostas a partir, dependendo da marca da vacina, de 9 meses ou de 1 ano, vacinar todas que tiveram contato, que a gente chama mais íntimo, com aquela criança, para bloquear a doença no processo. Mesmo que a criança já foi infectada, pode ser bloqueado. Isso foi provado também pela doutora Lúcia Brix, que fez uma tese de medicina, a esse respeito também. Então, ele é bloqueado, se for a vacina dada dentro de 48 horas, no máximo 72. Então, isso fez, as crianças que frequentavam creche só tomavam a varicela, não tinha para as outras crianças. Aí o governo incorporou, acho que em 2014, se não me engano, a varicela no calendário nacional, que foi uma coisa ótima para nós. Então, hoje, quando a criança toma sarampo, cachumba e rubéola com 1 ano, com 15 meses ela vai tomar a 2ª dose na rede pública, sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Quando eu perguntei da diferença do que se aplica na saúde pública e do que tem nas clínicas particulares, na sua resposta anterior você até citou da meningococo. Por quê? Porque acho que agora tem uma novidade em relação a essa meningite, a vacina contra a meningite, é um outro vírus em circulação. Acho que a meningite B, talvez. É a meningite B. E essa vacina não é aplicada na Então, porque rede pública. Isso, quando você faz planejamento público, quando você pensa em estratégias nacionais, a gente tem que pensar nacionalmente. Então, diante de determinado
custo, de determinados riscos, você faz escolhas. E eu acredito que os especialistas que estão na Sociedade Brasileira de Pediatria, que estão na Sociedade Brasileira de Imunização, participam desses debates. Qual é a melhor escolha, tanto que eles vão influenciando a inserção de outras vacinas. Nós não tínhamos hepatite A no calendário nacional, agora a gente já tem. Foi ampliada a faixa etária começou da varicela, por exemplo, até 2 anos. A criança que chegasse até 2 anos na rede pública podia tomar a vacina de tríplice viral com a tetraviral, que inclui a varicela. Hoje, ampliou-se até 4 anos e 4 anos e meio. Não quer dizer que a criança tem que esperar, mas se a criança não foi ainda vacinada, chega lá, ela ainda tem direito. Damares, as vacinas protegem para sempre? Não, algumas vacinas não. Algumas vacinas, por exemplo, a varicela mesmo, varicela mesmo tem um tempo menor. Então, algumas vacinas, além das pesquisas pré-comercialização da vacina, para comercializar, tem que ter autorização da Anvisa, da Fiocruz, né? De vários órgãos sérios. Então, também se acompanha no processo, que vai sendo uma população muito grande vacinada, como a brasileira, você vai acompanhando e ajustando. Por exemplo, qual que não protege para sempre? A febre amarela? A cada 10 anos, parece. A cada 10... Não, todas as vacinas têm que dar uma lembrança para o organismo. A maioria das então vacinas não protegem para sempre? Não. Né? Mas na realidade... É o chamado reforço. É o reforço. Então eu tenho que tomar a cada 10 anos a dupla. Por que a dupla? No passado a gente tomava cada 10 anos só a de tétano. Aí começou a se observar... Dupla é tétano e difteria, é isso? Tétano e difteria. Começou a se observar que principalmente idosos como eu, que iam lá mexer no jardim com ferramentas, se feriam, né? Eles tinham esse problema de tétano. Então é importante tomar. Mas começou a se observar que tinha difteria afetando outras faixas etárias. Então incorporou-se na vacina do adulto o DT, a dupla adulto, que é tétano e difteria. Aí temos a tríplice viral, que é sarampo, cachumba, rubéola e agora a catapora, a segunda dose na rede pública, ela é dada aos 15 meses, ela é dada tetraviral, que é sarampo, cachumba, rubéola e sarampo, varicela. Cachumba, rubéola, varicela. Entrou mais recentemente a varicela, que é a catapora. Também tem reforço. Ela também. Não, é uma dose. É uma dose. É uma dose assim, ela é... E isso aí que existem algumas diferenças em relação à rede privada. Se eu levo uma criança na rede privada, ele vai tomar varicela com 1 ano. Já. Na rede pública, isso acabou criando um certo probleminha para nós de creche. Porque se eu tenho as crianças entre 1 ano e 1 ano e 3 meses, que seriam 15 meses, que não estão imunizadas de varicela, eu tenho um gap aí, eu tenho um risco maior, uma lacuna. Então, caso eu tenha um caso, eu tenho que... E aí eu gostaria de falar para as escolas particulares, um caso tem que notificar. Quando a gente fala em surto, as pessoas pensam numa coisa grande. Um caso tem que notificar porque uma situação individual interfere no coletivo. Surto em creche é 2 casos na semana com correlação epidemiológica para qualquer doença. Isso é surto. Surto é um número que foge daquilo que é esperado. Eu espero que as crianças tenham resfriado, mas eu não espero que uma criança tenha catapora, né? Tenha varicela, tenha sarampo. Então, eu tenho recurso vacinal. Então, se eu tiver um caso, eu já notifico para poder... Não fico esperando o segundo. Eu já notifico porque eu já levanto. Que idades tem as crianças, quem está suscetível. Por que rotavírus até hoje não está no calendário público? É uma doença... Está. Já está? Está no calendário. Mas bem recente, então. Não, já tem alguns anos. Já tem alguns anos. Tanto que o rotavírus é uma questão bem delicada, porque o rotavírus oral, ele já teve uma vacina muitos anos atrás que não deu certo, vamos dizer, que não chegou no Brasil, não foi aplicada. Na fase de teste, ele mostrou que havia alguns riscos. É preciso ter claro que riscos
Risco quer dizer a probabilidade de você adoecer de determinada coisa em determinada idade. Existe um risco de todo bebê, vacinado ou não, por volta dos entre 5 e 8 meses, ele ter, por uma questão de maturação do sistema gastrointestinal, ele ter um fenômeno que chama invaginação intestinal. Esse risco existe numa proporção que, se eu não me engano, é 1 para 10 mil. A vacina de rotavírus, a primeira, ela aumentou esse risco um pouquinho. Então, por isso que a vacina de rotavírus, ela tem que ser muito precisa. Ou você dá naquela idade que é recomendado, ou se a criança perder, não dá mais. Porque ela tem uma idade, é a única vacina do calendário que eu dou naquela idade, se não tomou naquela idade, não toma mais. Né? Então, se a mãe perdeu, atrasou, né? Então ela tem uma idade, por exemplo, 2 meses, mas eu posso, dependendo da situação, analisar assim, vai para o tal país e lá não tem, então ele tem quase 2 meses eu poderia dar. Mas isso é uma escolha na hora, o calendário diz 2 meses, e depois ele deveria tomar a segunda 4 meses. O que acontece é que na rede privada eu tenho mais um tipo de rotavírus, que os vírus ele tem como nós, assim, cada um tem a sua cara, o seu jeito, então famílias, né? E você tem sorotipos. Então esse tipo de vacina que dá na privada, ele tem uma dose a mais e que particularmente ela protege mais, mas ela é dada lá naquela idade aos 6 meses, porque eu tenho que dar uns 2, outros dos 4 e aos 6. Na rede pública, a vacina de rotavírus, embora tenha encontrado muita resistência, inclusive no início até entre os pediatras, ela já provou que reduziu morte por rotavírus de criança, né, por diarreia. Ela já provou. Sim. Aqui na TV Alesp, você acompanha o programa Em Discussão. Nosso tema hoje, imunização. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. Estamos de volta aqui na TV Alesp com o programa Em Discussão. O nosso tema hoje é imunização. Damaris, tem um aspecto, uma questão importante que está pegando agora, que são movimentos que são contra a vacinação, movimentos anti-vacinação. O que é isso? Por que isso surgiu? Por que pregam a não vacinação? Quais são os riscos disso? Na realidade, os movimentos anti-vacinação sempre existiram. A gente não pode esquecer na história, quando a gente estuda história na escola, em 1904, se eu não me engano, teve a revolta da vacina. Esses movimentos lá na antiguidade já diziam o que você falou no início do programa. Se Deus mandou a doença é porque tem que mandar. Né? Na realidade começa alguns religiosos, principalmente nos Estados Unidos, sim, né? Religiosos radicais, tanto que tem mais recentemente, em 1991, se não me engano, tem um grande surto de sarampo com mortes numa igreja ligada ao Mississippi, lá, porque os 500 pessoas expostas ali não se vacinavam por uma questão religiosa. Né? Mas antes já existiam movimentos do tipo de ser uma coisa, como hoje a gente fica pensando se o tablet usado por crianças, o que será do futuro da nossa mente. Né? Tem coisas que a gente não sabe, só depois de muitos anos. Então, os movimentos, normalmente, você vai ficar, será que eu tomo? Será que eu não tomo? Né? É que isso se intensifica agora com o fenômeno da rede social. Esse tipo de atuação de grupo vai muito mais longe do que antigamente. E o problema maior, eu acho que começou com um médico que publicou ele perdeu, inclusive, o título de médico, o poder de exercer a medicina, né? Ele começou com uma publicação, porque ele fez uma pesquisa com muito poucas... Quando a gente fala em pesquisa, eu não posso falar que se eu fiz uma pesquisa com 20 pessoas, eu só comecei a pesquisa. A partir dessas pesquisas, outros pesquisadores vão fazer pesquisas que a gente chama hoje em multicentros, né? Em vários centros. Então, estou pesquisando a mesma coisa. Estados Unidos...
França, Brasil, né? Então, os pesquisadores hoje, principalmente com essa facilidade de viagem e de comunicação, eles trocam, né, conhecimentos e um vai em cima da pesquisa do outro, vai aprimorando ou vai contestando. Um prova uma coisa, o outro vai lá e fala, não, eu provei com essa população, não deu certo. Então, pesquisa é isso, você sempre tem que ter a dúvida científica. Então, na realidade, ele fez uma pesquisa e ele publicou na revista Lancet, que é uma pesquisa importante, uma revista importante, que o autismo estava relacionado à vacina tríplice viral, particularmente a do sarampo. Isso foi uma bomba, porque a partir disso assustou. Descobriu-se depois que esse médico estava ligado a algum escritório de advocacia, isso, não é isso? Ele era pago por escritórios de advocacia. Para poder processar a indústria farmacêutica americana. Então, você já tinha gente do mal, você já tem gente do mal desde lá, Adão e Eva, né? Caim e Abel. Então, você já tinha. Então, a Lancet veio a público e pediu desculpa por ter publicado essa matéria. Você não lembra o nome desse médico? Eu também estou tentando puxar aqui. Eu não sei se eu sei pronunciar. Eu lembrei da história. Wakefield. Wakefield. Eu não Wakefield. Sei se... Wakefield. Né? Wakefield. E a Lancet depois, porque, por exemplo, se eu tenho um artigo científico publicado. Se eu quero publicar um artigo, meu artigo vai sem nome, vai sem saber quem é que escreveu, para que os pares, outros pesquisadores de renome, julguem, que são do corpo editorial daquela revista, julguem se aquilo está bem feito ou não e publica. Mas como ele era uma pessoa importante, influente na questão acadêmica, eu acho que houve um voto de crédito aí em relação à dúvida científica. Pode ser que eles tenham razão, vamos repetir essa pesquisa. E a pesquisa foi feita em muitos e muitos lugares com populações muito maiores e comprovou que não há nenhuma correlação. Sim. Né? E ele foi punido, inclusive. Mas outro dia eu vi no Facebook uma coisa de que ele tinha sido morto por interesses da indústria farmacêutica. Né? Então, estão revertendo a questão. Então, o que acontece hoje com o fenômeno da rede social tem a ver com... usa-se essa história, né? Usa-se essa história. Por exemplo, tem uma parente minha... Para poder disseminar esse argumento, essa estratégia do movimento anti-vacinação. Tem uma parente minha que ajuda a cuidar da minha neta e que ela disse, não, a vacina de sarampo, ela tem uma outra formação, né? Ela faz outro tipo de trabalho. E é uma pessoa que eu respeito muito, mas ela fala, não, a vacina de sarampo causa autismo. Meu parente teve e eu disse, não, porque ela não lê artigo científico, ela não é da área dela, ela é uma artista de outra área, né, de artesã. Então, ela não tem obrigação de saber isso, mas hoje em dia com as redes sociais há um risco enorme. Porque as pessoas leem, a primeira coisa que ela lê, ela acredita, aquilo vai tendo um fenômeno. Há um grupo aí que diz que nós estamos numa época da negação das outras verdades, né? Das verdades científicas. Mas o fato aí é que hoje as razões desses movimentos anti-vacinação são diferentes das razões de antigamente, quando se pensava em questões religiosas, a própria desinformação em relação à importância da vacina. Sim. O medo, né? O medo. Hoje ainda tem medo, tem uma parcela que tem medo da reação vacinal, fica com dó, ai meu bebê, tantas vacinas, muitas picadas, ele chorou muito à noite, ele deu febre, então, ou sabe de uma reação vacinal mais adversa, mais grave, então as mães têm medo, os pais têm medo. Mas o maior número de pessoas que não vacinam são aqueles em relação a algumas... um julgamento de que a indústria farmacêutica está lucrando com isso e que, na realidade, a gente está sendo vendido pela... Então, como é que a sua área, a enfermagem, vem trabalhando no combate a isso? E qual, por exemplo, o papel da escola? Passa muito pela parte educacional, a conscientização dentro o problema da escola em relação à importância da vacinação. Da população em geral, acho que a enfermagem trabalha... e não só a enfermagem, os médicos, os terapeutas, outras profissões,
os nutricionistas, os educadores em saúde, com a questão da informação à população. E a televisão, as campanhas que o governo faz na época de vacinação, contribuem para isso, né? Então, o nosso maior problema hoje é em relação a algumas populações que acham que essas coisas sempre têm uma certa teoria da conspiração, né? Alguém está conspirando contra nós. Então, eu tenho uma colega, doutora, mas de outra área, né, doutora na área da educação, ou quase doutora, e que me perguntou se ela deveria tomar a vacina de gripe, de influenza, o ano passado. E eu disse, sim, vamos, você deve tomar. Você não é população de risco para o governo, você não teria direito, mas se o seu colégio, lá que você dá aula, está te dando a vacina, tome, você fica protegida, você lida com alunos mais velhos, mas você fica protegida. O dia seguinte, ela me mandou um WhatsApp, me dizendo, ai, Damari, estou com medo, porque, olha, ministra da Finlândia, não sei se você já viu isso no YouTube, ministra da Finlândia suspende vacinação contra a influenza devido ao fato de estar dando uma narcolepsia, alguma coisa assim. E eu fui atrás dessa informação. Narcolepsia, é uma doença do sono, não tem nada a ver. É neurológica. E ela suspendeu. E aí eu falei, deixa eu ir atrás disso, porque eu também não recuso, se a pessoa fala uma coisa assim, eu não vou dizer para ela, você está errada, eu vou investigar a informação, eu sou uma educadora também, então eu preciso fazer isso, preciso dar crédito ao que o paciente ou que a pessoa me diz. E aí eu vou pesquisar e acho no YouTube, você pode pesquisar, está lá uma senhora muito simpática, com cara de finlandesa, de terno vermelho, dizendo isso, que ela tinha suspendido a vacinação no seu gabinete de ministra da Saúde e dizendo que acontecia isso. E eu não me conformei com aquilo, porque no meio da conversa, ela começa uma conversa meio esquisita, que não é inteligente, eu diria, que não tem muita lógica racional. Ela começa a falar que os Estados Unidos queria eliminar toda a população de outros países. E aí, quando eu vou atrás dessa informação para ver, ela não é ministra da Saúde, ela era médica, mas ela sofreu um acidente de aviação, ficou com lesões neurológicas que fez alterações na sua inteligência, na sua capacidade de julgamento. E ela se veste, se transveste e faz isso. Essa história do influenza, Damaris, é interessante, a gente já teve a oportunidade de esclarecer isso daqui diversas vezes, que a gente tem o vírus, a doença com o vírus atenuado, né? E a vacina com o vírus inativo. É inativo. E a vacinação contra o influenza usa o vírus inativo, ou seja, não tem como dar a gripe. Causar a gripe. Mas as pessoas associam, por exemplo, se eu estiver incubando uma gripe é diferente de resfriado, né? São vírus diferentes. O resfriado, tem o influenza e o rinovírus. O rinovírus é o vírus do resfriado. Então, geralmente, o influenza dá um quadro pior, né? Você sente mais, assim, você quase tem que ficar no trabalho. Mas você pode estar com o vírus do resfriado, que é o rinovírus. Você pode estar, ou com o próprio da influenza. Você já pode estar incubando. A vacina não vai agravar, mas você pode achar que você estava incubando, não sabia, e aí você vai atribuir uma questão que quem defende a vacina sempre teve medo de que se associasse no tempo e no espaço causa e efeito. Porque pesquisa elimina essas possibilidades. Causa e efeito significa o seguinte, por que não se vacina crianças na rede pública ou particular que estão com febre? Não é porque a febre impede a vacinação, é para os pais não associarem, a gente não sabe ainda aquela febre como vai evoluir, o que se ela estava incubando uma meningite, um resfriado só, então a pessoa pode associar e aquilo alarmar a população. É uma questão mais educacional. Agora vamos explicar uma outra coisa em relação ao vírus da gripe, em relação à vacina da gripe. Uma das questões é que quem tem alergia ao ovo não pode tomar a vacina. Mas diz que a alergia tem que ser ao ovo cru. Mas ninguém come ovo cru para saber que tem alergia ao ovo cru. Na realidade, é difícil dizer aquilo que eu falei no começo. Qualquer procedimento na medicina, um procedimento de tratar ou de fazer uma cirurgia ou de fazer um exame no organismo humano, como a gente
A gente tem coisas iguais, mas somos, a composição lá, a gente é único, né? Então, a gente nunca sabe se vai ter alergia a alguma coisa até ter. A não ser que eu já tive, se eu tenho uma história. Então, se você chega para mim e fala, eu tenho alergia ao ovo, aí eu vou levar isso em consideração. E se eu, como enfermeira, estiver na sala de vacina, a minha auxiliar estiver na sala de vacina e vier me perguntar, eu vou buscar nos manuais do Ministério, se eu não tiver a informação na minha cabeça na hora, para consultar e ver como eu ajo naquele momento. Se eu não souber, se eu tiver dúvida, eu vou ligar para a Secretaria de Estado de Saúde, o Centro de Vigilância Epidemiológica, o Centro de Imunização, colocando a minha dúvida antes de fazer. Então, não é assim fácil errar, porque errar a gente não pode errar junto. Então, se eu tiver dúvida, eu tenho como acionar e falar, olha, um paciente aqui diz que tem alergia, mas existem treinamentos constantes, os boletins epidemiológicos, né? Então, isso é muito bem feito. Bom, vamos falar de doenças erradicadas. Vou pegar um exemplo prático aqui, que é a questão da polio. A polio está erradicada no Brasil, não sei desde quando, não tem registro de polio no Brasil. Pegando o exemplo da paralisia infantil, por que se continua aplicando a vacina para a doença erradicada? Não só no caso da polio, mas existem outras doenças erradicadas e que a vacinação continua. Nós não podemos esquecer que nós estamos no mundo globalizado e que as distâncias encurtaram. As distâncias encurtaram, você tem mobilização da humanidade no mundo, não tem hoje, assim, vendo, o Brasil está recebendo imigrantes, não tinha no passado nas creches públicas, que eu acompanhei estágio na creche Grão da Vida por 16 anos, né? Então, ali atende uma população, perto da Avon, ali em Interlagos, ela atende uma população mais pobre da região. E eu nunca tinha, no passado, atendido bolivianos, latinos em creche. Hoje você já tem, em creche pública, crianças que falam espanhol só. Né? Sinal dos tempos, né? Então, essa mobilidade faz com que aqui está erradicado, o outro país não está. A mesma coisa que aconteceu com o sarampo, quando esse movimento aí desse médico, do como que é o nome mesmo? Wakefield. Ele leva, Wakefield, né? Ele levou a população da Europa, principalmente a França, não toma vacina. Tem uma população muito grande. E se eu tenho contato, porque a classe média também tem viajado mais. Né? Eu tive numa creche que eu acompanho, estágio, acompanho estágio não, que eu supervisiono, são de empresas, creches ligadas a empresas, né? Grandes empresas, algumas são internacionais. Então, eu tive um caso, o primeiro caso de influenza que eu tive em creche esse ano, o pai tinha ido para Londres a trabalho, tinha vindo. Então, você tem isto, né? E principalmente com essa coisa da sociabilidade das crianças mais cedo, os berçários, creche. Então, você tem um encontro maior. Voltando lá naquela questão do movimento anti-vacinação, que é a sua área de estudo recente e de atuação, qual é o perfil desse grupo? Quem é que faz parte? Quem é que acredita Eu não quero ser, na minha fala, pode parecer preconceituosa, né? Mas, por exemplo, a minha filha é atriz e cantora, casada com músico, né? Não global, mas atua aí na área. Ela tem um amigo músico que o casal não dá vacina no seu bebê. Então, você tem muitos jovens. Eu tenho um problema que é concreto. Nas creches que eu trabalho, que eu supervisiono, são altas executivas, às vezes, são mulheres muito bem informadas. Não é a mãe, porque as crianças são atendidas nas creches, tanto é a da alta executiva, gerente de marketing, de recursos humanos, o chefe não sei do quê, com as mulheres trabalhadoras operárias. Então, eu tenho mais problemas com as altas executivas, que tem um médico, por exemplo, além das questões religiosas do conhecimento, você tem alguns médicos que são radicais, né, e que não aconselham dar todas as vacinas, são mais seletivos. Eles alegam que você sobrecarregaria o organismo da criança, o imunológico, mas as pesquisas mostram que não é verdade isso, que é ao contrário. Então, quem quiser ler isso, eu indico novamente o livro do Carlos Levy,
Recusa de Vacinas, Causas e Consequências de 2003, está online para qualquer pessoa ler, e ele mostra os vários estudos que diz isso, que, Agora, que não há uma sobrecarga. Existe, Damares, alguma punição para os adultos, para os pais que não... Então, essa é uma questão bem polêmica. Não sei se o ECA estabelece alguma coisa, o ECA tem direito à vacinação, por exemplo. Quando eu vim para essa entrevista, eu fiquei um pouco pensando por que eles querem tratar disso, né? A Assembleia Legislativa, será que estão querendo legislar sobre isso? E eu, a princípio, sou contra uma obrigatoriedade punitiva, mas a obrigatoriedade já existe pelo ECA, pelo Programa Nacional de Imunização. A criança tem direito e os pais têm dever. Mas não tem punição para quem não cumprir o dever? Não. Houve alguns casos onde o juiz obrigou a família a vacinar, acho que no Sul, se não me engano, ou no exterior também já tiveram, mas é uma questão bem delicada, porque essa criança... É a mesma questão da negligência com a criança, que a gente pode chamar de negligência, isso poderia ser chamado uma negligência, ou os maus tratos. É preciso tomar muito cuidado quando você interfere nessa família do ponto de vista das relações com essa criança, dos afetos, do que essa criança sente por esses pais. Então, essa questão da punição eu acho bastante delicado. Acho que isso ainda dá outros programas com outros especialistas. Em vários países, a Inglaterra, vários países tornaram obrigatória a vacinação. Há muitos anos atrás, depois deixaram de ser obrigatória. E é engraçado, se eu não me engano, se é na Inglaterra, na hora que ela deixa de ser obrigatória, aumenta a vacinação. Assim, a discussão sobre isso. Então, ela já é obrigatória. Eu poderia obrigar. E é isso que eu falo para os meus alunos. Eu tinha uma aluna na pós-graduação em educação, em pedagogia, que nunca deu vacina no seu filho. E o filho dela tinha 14 anos. E eu disse para ela, se ele for viajar para o exterior, para algum país que obrigue a tomar vacina, ele vai tomar? Né? E o quanto a gente, eu queria deixar assim para os pais, sobretudo, para os profissionais de educação, ou para quem é contra, um alerta de que esse autor do livro que eu citei, diz no final, lindamente, que eu concordo, que é assim, a gente tem que ser solidário. Vacina não é uma questão individual, é uma questão de coletivo. Nós não podemos nos trancar no nosso condomínio, belo condomínio, achando que, por causa do salário que a gente tem da conta bancária, a gente está livre, porque as pessoas não têm ideia da dinâmica da doença num coletivo. A gente não está trancado numa torre. Os nossos filhos vão conviver. E os surtos que tivemos em São Paulo de sarampo, há um tempo atrás, a gente teve um surto de sarampo que começou numa festa, que inclusive filhos de pediatras que não tomavam vacina. E que isso repercute, porque nesta casa, onde tem lá a primeira doença, tem a empregada, e essas pessoas vão para outros lugares, quer dizer... Essas crianças vão se encontrar na escola. Damares, a gente não tem muito tempo, a gente tem cerca de 4 minutos. Eu queria aproveitar aqui esse final para enaltecer alguns nomes brasileiros nessa história da imunização, da vacinação. Sim, claro. É importante buscá-los lá na história. Vamos lá. Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas, né, o protozoário. Isso. Que é transmitida pelo barbeiro, não é isso? A doença de Chagas. E tem também... O Trypanosoma cruzi é o nome técnico da doença de Chagas, que é uma homenagem ao Oswaldo Cruz. O Trypanosoma cruzi é o agente. É o agente, né? Uma homenagem a Oswaldo Cruz, não é isso? Cruz, tem alguma relação? Aí eu não sei, aí parece bem da biologia. Da onde vem o Trypanosoma cruzi, eu não sei. Agora, eu gostaria, já que você está falando disso, eu recentemente levei minhas alunas de pedagogia, de pós em pedagogia, para visitar, eu sempre faço isso, todo ano, o Instituto Butantan, na cidade de São Paulo, um lugar belíssimo. Vital Brasil, né? Então, Vital Brasil, mas esse nome, Vital Brasil. E Vital Brasil, aquilo nasce, é uma fazenda ali na Butantan, né? Aquilo nasce por causa da peste bubônica, que vem para o Rio de Janeiro, por causa dos ratos que vinham, né, com a questão das viagens, do comércio. Então, você tinha a questão da pulga, né, que carrega a Yersinia, que é a bactéria, e que dá a peste bubônica. Ele vem, o Vital Brasil, para tentar resolver essa questão. Então, eu convido, acho que a população deveria
conhecer, quem não conhece, o Museu do Butantã. É um lugar belíssimo, tem lá a história do processo de vacinação, eles também produzem vacinas, e tem lá, inclusive, um lugar para as crianças pequenininhas irem visitar, no Museu de Microbiologia. Tem um espaço lá muito interessante, eu diria que, nesse sentido, o governo do estado está de parabéns, né, de manter aquilo lá tão bem. E é tão bonito o local que o aniversário de 1 ano da minha neta foi um piquenique no Instituto Butantã. E temos aí Albert Sabin, que não é brasileiro, é russo, né? Ele é russo. Ele é polonês, se não me engano. Hoje onde é a Polônia, mas era a Rússia na época, Rússia. Né? E Albert Sabin, Salk, né? Porque o Salk, a vacina... A outra vacina a outra contra vacina, a polio, que é importante dizer isso, da polio, mas é que ela é injetável. E ela é feita de um sistema. E a do Sabin é oral, que permite a aplicação em grandes massas, né? É que Sabin foi casado com uma brasileira. Brasileira, isso eu não sabia. Essa é uma informação que eu aprendi aqui. Então, só mais um minutinho para a sua mensagem final sobre o nosso tema, bem objetivamente. O seu recado. Eu gostaria de deixar para o público que me assiste um recado para as famílias e para com quem eu trabalho, os professores de educação infantil, os gestores de educação infantil, no sentido de serem agentes de promoção à saúde das crianças, que tem, claro, sem dúvida, outros aspectos que determinam a saúde e a doença, mas a vacina teve um impacto muito grande na redução dos agravos graves que acometem as crianças pequenas e que podem serem fatais. Muito obrigada. Damares Gomes Maranhão, especialista em saúde pública, enfermeira, aqui no programa Em Discussão na TV Alesp, falando sobre imunização. Esse foi o nosso tema de hoje. Obrigado pela presença, obrigado a você de casa que nos acompanhou. Fale-me a respeito desse programa na rede social, no endereço que está agora aí no seu vídeo. Tchau, tchau, até o próximo tema.